Acho que o mais importante de se pensar quando eu vou planejar o meu SAF é alinhar essa inteligência da natureza, né? Essas plantas que já estão adaptadas a esse bioma que você escolheu para fazer seu SAF, com o seu interesse também de produção, o que você gosta de cultivar, o que se adapta bem ali, que você já sabe cultivar, e também o que o mercado pede. Então, uma coisa muito importante que eu tenho que considerar quando eu estou planejando o meu SAF é a minha capacidade de manejo. Porque a agrofloresta é tão ampla que a gente se perde nessas culturas de ciclo mais curto. Então você fica querendo, eu quero plantar de tudo, eu quero plantar horta, quero plantar frutíferas, quero plantar madeira. E se eu crio um sistema muito adensado, com muitas espécies, principalmente as hortaliças de um ciclo mais curto, eu demoro muito para manejar. E a área não pode ser muito grande, senão eu acabo me perdendo nesse manejo. O planejamento é fundamental. Quantas pessoas estarão envolvidas no manejo dessa agrofloresta? Se eu estou sozinho, eu tenho que limitar muito minha área. Então é muito importante nessa fase de planejamento você ter realismo, realmente, porque a agrofloresta ela é tão convidativa e tão deliciosa que você quer plantar tudo. Ah não, quero minha própria bucha, quero minhas especiarias, quero tudo que eu como. Quero produzir algumas coisas que vão me dar óleos e manteigas e óleo essencial. Então, no começo você quer, não, quero tudo na minha propriedade. E com o passar do tempo, você vai vendo que para você ter um SAF mais elaborado, que você vai ter capacidade de manejar ele, você precisa realmente focar em algumas espécies e focar na sua capacidade de dar conta dessa produção. É lindo ter uma agrofloresta que eu consiga comprar o mínimo de coisas possíveis para sobreviver ou para viver muito bem aqui onde eu moro. Mas é muito importante ter esse foco do que eu vou comercializar. Eu preciso também de dinheiro para viver bem, então preciso focar em algumas espécies que eu vou conseguir ou vender, né, como produto primário, ou beneficiar na propriedade para que eu consiga agregar um valor maior ainda nesses produtos. Então, definido esse foco, como que eu elaboro esse croquis de plantas, né, esse planejamento ali, né, esse desenho que eu preciso fazer das espécies que eu já escolhi, que serão plantadas tanto para comercialização ou para consumo, quanto as espécies que vão entrar para nutrir esse sistema. Então, uma vez definido o foco, como que eu elaboro, né, esse croquis de plantas, todas consorciadas, para que elas fiquem compostas de uma forma adequada e que vão se relacionar bem ali uma com a outra dentro desse sistema. Primeiro de tudo, todas as plantas que eu escolhi, eu tenho que ter uma certa relação de afinidade com elas. Então não adianta só eu escolher as espécies e não conhecê-las. Eu vou ter que conhecer cada uma. Quando você está numa monocultura, você é especialista daquela cultura. Você sabe o que ela precisa de adubação, você sabe quanto de sol ela precisa ter, você sabe qual o tempo que você vai colher ela. Na agrofloresta é igualzinho. Você tem que ter afinidade com cada uma das plantas que você está escolhendo para ter dentro desse sistema. E o que é essa afinidade com cada planta que você escolheu para ter dentro do seu sistema? É entender ela, saber onde que ela se encaixa bem na composição florestal, qual a incidência de luz que ela precisa, qual o porte dela. Então, qual o tipo de poda que eu tenho que fazer para ela ter a sua melhor condição possível dentro desse sistema que eu escolhi. Essa questão fundamental na hora de planejar, que é essa questão da intimidade da planta, que você tem com a planta. Qual o tamanho que ela fica, né? Quanto que ela se alonga de copa, qual o tempo de crescimento dela. Tudo isso eu tenho que estar, mas assim, muito bem esclarecido antes de iniciar meu SAF. Porque ela só vai ter o melhor potencial produtivo dela se ela estiver no lugar certo dentro da floresta, que é o lugar certo dela dentro do processo natural que ela ocorre na floresta. Então, se ela precisa de menos sol para se desenvolver bem, eu vou encaixar ela numa incidência solar baixa dentro do meu sistema. Para isso, eu vou ter que compor esse sistema com outras espécies acima dela, que vão dar menos luz para ela se desenvolver legal ali nesse extrato baixo da agrofloresta. Aqui, um consórcio comum que eu utilizo
que é uma combinação de plantas que se dão bem dentro do meu sistema agroflorestal, o cacau ele entra nessa parte baixa da minha agrofloresta. Então ele não precisa de uma incidência de luz tão alta, por isso ele é uma planta de porte baixo e de extrato baixo, que é essa condição de não precisar de tanta luz como as outras plantas que vão acima dele. No caso, a banana, ela já entra acima do cacau, numa condição de tomar um pouquinho mais de luz, e a jussara num espaçamento maior, a cada 6 metros uma da outra, para ficar acima do cacau e acima da banana. E nessa parte superior da jussara, da banana e do cacau, eu consigo, num espaçamento um pouco maior, incluir plantas de um porte maior e que precisam de uma incidência de luz mais alta. No caso aqui eu uso bastante a jaca, o abacate, o abil e também castanheiras como a sapucaia e a castanha do Pará. O espaçamento é em função do porte dessas espécies. Aqui no caso, a castanha do Pará e a sapucaia, elas têm uma copa muito ampla e crescem muito mais alto, na faixa de 30, 35 metros de altura. Então eu tenho que colocá-las dentro do sistema num espaçamento adequado para que ainda haja incidência de luz nessas plantas todas que estão embaixo delas. Então coloco elas a 30, 25, 20 metros de espaçamento uma da outra. Já no caso do abacate, do abil e da jaca, eu posso colocar elas no espaçamento de 15, de 10 metros uma da outra. Lembrando também que eu, como um ser que estou integrado nessa floresta, eu consigo conduzir esse porte arbóreo. O cacau, por exemplo, é uma planta que eu gosto de deixar ele a 2,5, 3 metros de altura. Mas se deixar, o cacau sobe e vai subindo para dentro da floresta. Ele é da floresta amazônica, lá o porte da floresta é de 40, 35 metros de altura. Se deixar, o cacau vai a 10, 15 metros de altura. No meu caso, como eu estou manejando, tenho outras espécies nessa altura de 10, 15 metros, eu vou podando e mantendo essa estrutura de copa mais baixa para facilitar também os tratos, como a colheita e o manejo desse cacau. Então, depois de escolhidas espécies que eu vou cultivar dentro do meu SAF, eu tenho que ter um olhar bem profundo nas plantas que crescem muito bem na minha região. Então, nessas plantas que são chamadas de plantas pragas, essas plantas que crescem com uma grande facilidade, essas plantas que o pessoal quer remover do pasto de qualquer jeito. Essas são as plantas que vão ajudar a criação de biomassa para a composição do meu SAF. Essas plantas são as plantas de serviço, que vão ser utilizadas para poda e também para manejo, caso sejam os capins para roçagem e incorporação de biomassa dentro do sistema. Essas plantas, elas são facilmente propagadas. Eu posso conseguir elas em beiradas de rodovia ou até mesmo em capoeiras em restabelecimento. Elas têm sementes que são dispersadas às vezes pelos animais e é muito fácil fazer um viveiro dessas plantas para que eu possa entrar com elas numa quantidade alta dentro do meu consórcio florestal. Outra dica importante é observar a necessidade nutricional dessas plantas de interesse que eu escolhi para cultivar no meu SAF. Eu posso fazer a reposição desses nutrientes com essas plantas de serviço. Então eu escolho essas plantas de serviço com base na composição nutricional que elas vão disponibilizar para o meu solo. Podo elas para que esse material seja incorporado e absorvido por essas plantas de interesse que eu quero cultivar. E através do manejo, com a roçagem, com a poda, eu incorporo esses nutrientes que estão na composição dessas plantas de serviço que eu escolhi e que serão incorporadas e absorvidas por essas plantas de interesse no solo. Na verdade, aqui na minha propriedade, eu escolhi as campeãs de disponibilidade de nutriente e fiz um blend, uma mistura delas dentro dos meus consórcios. Aqui eu uso muito a Acacia mangium, o Ingá de metro, a Gliricídia, a Leucena, o Fedegoso, que são plantas arbóreas e eu preciso entrar manejando elas com um tempo maior, né? No caso aí 3, 4 meses de poda. E outras plantas de um ciclo mais curto, como a crotalária, como o feijão de porco,
como alguns capins, como o capim Guatemala, a braquiária, o capim mombaça. Então essas plantas eu tenho que entrar com uma frequência maior para manejá-las. Essas espécies, além de já estarem fixando o nitrogênio via as raízes, no momento da poda, elas vão disponibilizar, né, nessa parte mais lenhosa do talo, né, dos troncos mais grossos, elas vão disponibilizar bastante potássio. Na época de início de formação das flores, elas vão translocar esses nutrientes que vêm lá de baixo das raízes para formar esse fruto, né, que seria o potencial aí de desenvolvimento de novas plantas. Então é a capacidade máxima nutricional dela. Então eu podando nesse momento, eu consigo incorporar no solo o fósforo, o magnésio, né, o cálcio, são nutrientes aí importantes para a formação das flores e dos frutos. Então eu uso essas plantas para jogar esse material no solo e fazer com que, né, esses seres do solo decomponham esse material e disponibilizem esses nutrientes para as plantas. E uma outra análise, né, de solo que pode ser feita é essa análise visual, que não é análise visual do solo em si, mas sim das plantas espontâneas que crescem nesse solo. Essas plantas indicam muita coisa sobre esse solo. Então, se eu não quero fazer essa análise de solo, ou se na minha região é difícil ou caro, eu opto por fazer essa análise visual e, com base nela, eu consigo identificar muitas coisas a respeito do meu solo. Agora, com relação à topografia da minha área, é muito importante nesse planejamento, onde eu vou decidir como que eu vou manejar, né, e com quais ferramentas, se eu vou manejar a pé ou de trator, com a roçadeira, é muito importante observar a inclinação desse terreno. Logicamente, se for um terreno extremamente inclinado, eu só consigo fazer a pé mesmo, né? Então eu vou manejar com facão, com roçadeira costal e o maquinário fica bem difícil de entrar. Não me impede de plantar nenhuma cultura, só que a dificuldade do trabalho é muito maior do que numa área plana, até mesmo para colheita futuramente. Então uma dica para essas áreas mais íngremes seria optar por consórcios mais simples, né, como plantio de espécies madeireiras e de preferência nativas, para que dê uma florada e possa ser utilizado como um pasto apícola também, para o desenvolvimento de abelhas ou nativas ou apis com ferrão.